Oi, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor o Brasil que vivemos, o momento que a gente está enfrentando, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Adriana, que vai estar conosco agora à tarde. Agora, nessa entrevista, a Leandra já vai fazer a apresentação detalhada dela, que é Yalorixá. Né? Detalhada? Que é Yalorixá. A gente vai conversar sobre a questão da religiosidade no Brasil, mas antes disso, eu queria convidar você a participar dessa entrevista, mandando seus comentários e principalmente levando mais longe essa conversa, essas reflexões que a Adriana nos traz hoje, né? Divulgando essa entrevista entre seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Depois ela fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E tudo fica ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Então, feitas as honras da casa, Eleonora, então... Adriana, não vou falar em detalhes aí para deixar para você falar, mas eu vou dizer só que a Adriana, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. E a Yalorixá e membro do coletivo Racial Garantia de Luta. Racial Garantia de Luta. Isso. Então, queria que você começasse contando quem é a Adriana, como é que você está nessa luta, o que é ser uma Yalorixá, como é que é essa batalha, enfim, conte um pouco de você. Então, só para, assim, sou Yalorixá, sou de Nanã, sou zeladora do Ilê Axé Nanã, né, onde exerço o meu sacerdócio, além de participar da vida política do país, principalmente pensando os direitos humanos e os direitos da população negra, principalmente, né? Bom, eu acho que ser Yalorixá, ser sacerdotisa de uma religião de matriz africana no Brasil nos dias de hoje é um grande desafio, né? Porque as religiões de matriz africana só sobreviveram por ser resistência, por ser espaços de resistência desde a época da escravidão, pois naquela época nossos algozes conseguiram tirar de um tudo, nossa dignidade, nossa família, tiraram o nosso chão de origem, mas não foram capazes de tirar nossa fé, né? Nossa conexão com a nossa divindade, que é a nossa ancestralidade. Você pode tirar tudo de um homem, de uma mulher, mas a sua fé, sua conexão com a sua origem, só matando, né? Então, os espaços, uma roça de candomblé é um espaço de resistência, sempre foi. E é muito triste a gente olhar nos dias de hoje tamanha violência, né? As pessoas sendo agredidas simplesmente por serem negras ou simplesmente por professar sua fé, né? Na verdade, isso sempre existiu. Sabe, Leonora, é mentira dizer que mesmo após a escravidão, que a gente sabe que a escravidão não se extinguiu completamente no país, apesar de todas as políticas, de toda a batalha, isso não acabou 100%, né? A gente vê isso principalmente nos interiores, nas fazendas e tudo mais, né? Nas carvoarias e por aí vai. Mas a gente e quando a gente se manifesta, o Brasil sempre teve uma postura muito cruel, onde não assume o seu papel, né? A sociedade como um todo não se coloca onde, sim, nossas políticas são racistas, sim, são segregacionistas, sim, não se coloca. E aí, cada vez, quando tem um escândalo racial,
Aí sempre tem um jornalista no final da matéria que diz: nossa, isso é uma vergonha, porque isso não nos representa. E nós que somos negros e periféricos, a gente sabe que não é verdade. Isso é o dia a dia, né? Esse é o nosso dia a dia. Tem uma questão agora onde as máscaras caíram, né? Então, é doloroso, mas é positivo. Eu acredito ser positivo. Você podia explicar melhor o que significa as máscaras caíram? As máscaras caíram porque é assim... eu tenho 45 anos, 46, eu sempre erro a minha idade. Bom, eu sou de 71, não sei por que eu não gravo. Eu sempre acho que eu estou uma idade a mais, beleza. Estou quase 50. Trabalho desde os 14. E a minha vida inteira profissional... Trabalhei... sempre na área administrativa, os últimos 25 anos, basicamente, na garantia de direitos, né? E trabalhei em ONGs, trabalhei em gestão pública. E o que acontece? Meu salário nunca foi igual ao dos meus pares. Nunca foi. Eu não tive condição de fazer faculdade sem trabalhar. Eu fiz faculdade já adulta, criando filho. Não tive condição de fazer uma universidade pública, porque a estrutura, inclusive, da universidade pública é segregacionista, mesmo com as cotas, né? Desde a distância para você chegar, como a estrutura em si, o não aceite dos colegas e dos professores. Mas não foi isso que me impediu. Na verdade, a estrutura mesmo de você ter que escolher um curso onde você possa se manter no mercado, visto que a gente se preocupa o que vai comer no dia seguinte, né, desde a infância. E meus pares... eram pessoas que entraram no mercado de trabalho depois de formados, ganharam seu primeiro carro quando se formaram, quando prestaram o vestibular, nunca precisaram se preocupar onde iam morar, se teriam o dinheiro da condução e da alimentação. Esses eram meus pares. Eu, por outro lado, eu tinha uma experiência das ruas. O que eu mais gosto de fazer é mobilização comunitária, articulação social, que é algo que eu aprendi no movimento hip-hop lá atrás, no começo dos anos 90. Como é que foi isso? Foi, assim, eu conheci o movimento hip-hop, na época, né, a partir do meu marido da época, que era rapper, né, e ele que me introduziu nesse mundo, e eu descobri ali o potencial das artes. Naquela época, o hip-hop, a partir de todas as suas expressões, o rap, o grafite, o break, né, o DJ e tal, o potencial que tinha de mobilização dos jovens e da politização dos jovens de periferia, né? A gente já tinha movimento negro na época, já existia já há muitos anos, e que teve várias conquistas, mas não chegava ali na ponta. E aqueles jovens, aqueles meninos que saíam do nada, e você ligava uma caixa de som na esquina, e a partir dali você mobilizava 20, 30, 50 jovens, além dos textos das músicas serem revolucionárias, né, de denúncia daquilo que aquele jovem vivia todo dia, seja a perseguição da polícia, seja o não aceite nas outras regiões da cidade, né? De não ter o direito à educação, de não ter direito a acesso à cultura, de não ter direito a acesso a lazer. Isso mobilizava, e isso tirava muitos dos jovens que tinham aquele incômodo também, e que às vezes acabava indo para as drogas ou para o crime, ou seja lá o que for, e ele conseguia direcionar aquele incômodo, aquela revolta que ele tinha, que ele não entendia até aquele momento de onde vinha.
E, a partir daí, descobrir o poder da juventude, o poder da mobilização. E aí vocês veem toda a transformação que o hip-hop causou no país, né, provocou no país, no que tange aos direitos da juventude, e mais especificamente a juventude negra. Temos muito a realizar, muito longe do ideal, mas o hip-hop mostrou a que veio, né? E hoje, na atual circunstância, também estamos aí nos mobilizando. É isso, sou Yalorixá hoje. E como é que você chegou? Você começou a falar, você falou da sua trajetória? É complexo, né? E como foi essa trajetória da espiritualidade? Então, porque a espiritualidade, o candomblé, é nosso dia a dia. Né? Ser candomblecista não é como em muitas religiões, que é só na hora que você entra dentro da igreja, né, do templo. Ser candomblecista é nosso dia a dia. Eu levantar e olhar o sol de manhã e agradecer tempo, né, que é uma divindade, né? Agradecer tempo e pedir a tempo que me dê saúde, me dê prosperidade, que eu tenha um bom dia, né? No vento eu senti a presença da Yansan, né? Agradecer a Yansan por existir, e por aí vai, né? Então, é aquilo que eu como, porque ser candomblecista está no ato desde daquilo que você come, das folhas que lhe cercam. Ser candomblecista está em tudo. Como é que você explica a existência? Porque, como você falou no início, quer dizer, as religiões africanas são uma demonstração, a permanência delas no Brasil são uma demonstração fortíssima de resistência. Exato. Né? Como é que você entrou nesse mundo? A sua família já era? Não. Como é que foi essa identificação sua com a religião? Na verdade, eu desde pequena, eu sabia que tinha um caminho dentro da espiritualidade, mas não sabia bem qual era. Minha família não é candomblecista. E circulei por vários lugares e sempre dentro de mim faltava, né? Igual quando você faz um almoço maravilhoso e falta sobremesa, né? Sempre senti essa falta da sobremesa no final. Meu irmão, ele entrou para o candomblé primeiro. Eu carregava preconceito como, né, dentro de uma criação cristã. Preconceito o quê? Com relação ao candomblé. Porque dentro de uma criação cristã tem essa questão da demonização, né, das divindades e tudo aquilo que não é cristão, na verdade, né? Tudo que não é cristão é demonizado. Cristã, minha família era católica, então eu tinha esse preconceito, eu não frequentava. E quando meu irmão entrou, na época eu fiquei um pouco preocupada. Eu só sabia aquilo que o senso comum, né? E ele me convidou para uma festa, e do dia que eu cheguei na roça da minha mãe, Arlete de Euá, a sensação foi de ter chegado em casa. E ali eu me identifiquei e não me vejo sem orixá na minha vida. E dali é a sobremesa, né? Prover essa sobremesa me saciou e é o que me mantém viva e equilibrada e orgulhosa por ser negra, orgulhosa por minha raiz. Foi a partir do candomblé, né? E aí a gente vai trilhando. Não era meu projeto de vida virar Yalorixá. A gente vai tomando as obrigações, vai passando pelos rituais, né, no dia a dia e vai subindo na hierarquia naturalmente, mas não necessariamente todo mundo tem caminho de sacerdócio, né? Não era meu projeto. E aconteceu, né? Um orixá se manifesta, né? E o que você faz como Yalorixá? Conta pra gente. Olha, como Yalorixá é um papel de um mais velho, né? Um sacerdote,
ele tem um papel não só na orientação, no cuidado religioso, mas tem um papel social, um papel político também, né? Onde a veia militante acaba, né? Onde, conforme eu fui chegando para o sacerdócio, na religião, na verdade, eu fui migrando do hip-hop para a militância das religiões de matriz africana. Então, como Yalorixá, tem os cuidados, tem o cuidar da casa, né, da roça, porque a gente vive... não é simplesmente na hora que tem a festa, né? O candomblé, quando tem a festa, na verdade é o encerramento de vários rituais que a gente passou, às vezes, né, 15, 20 dias, às vezes um mês, né, cuidando das pessoas e tal. Então tem desde... E você é abordada em todas as condições. Não é só na roça, e é muito interessante o sacerdócio, porque eu me vejo com as pessoas me pedindo consulta, opinião, às vezes, da vida delas, mesmo sem saber que eu sou Yalorixá. E é isso, é onde eu vejo o candomblé e o sacerdócio, ele no dia a dia, em todos os momentos da minha vida. Então, tem as pessoas que chegam com problema específico, onde a gente consulta o jogo, consulta o oráculo, né, onde nossos ancestrais vão direcionar qual o melhor caminho, qual o melhor cuidado espiritual para aquela pessoa, ou às vezes uma mudança de comportamento, né? Que às vezes tudo que a pessoa precisa, às vezes é de uma palavra, um puxão de orelha, um redirecionamento do comportamento. Não existe milagre, né? O orixá, ele respeita o modo, o lugar em que a gente vive, respeita a nossa história, porque ele é o nosso passado, né? Então, e eu não existiria se não fosse ele, né? E ele por isso ele está no nosso dia a dia, no nosso todo, desde do meu hábito alimentar, a minha vestimenta, tudo. Você falou no início da questão da repressão, né? A gente está vendo uma escalada de repressão e até de ataques contra as religiões de origem africana. Como é que você explica isso? A gente vê relatos no Rio muito violentos, incêndios. Quer dizer, o que explica essa... No Rio, na Bahia. Na Bahia, então. Olha, assim, eu acho que tem a ver com o que a gente falou também um pouco no começo. O racismo no Brasil não acabou, nunca acabou. E tem uma questão, assim, muitas das religiões, a gente vê o cristianismo, vê outras religiões no mundo que claramente tem projeto político de poder no mundo. Você está falando dos evangélicos? Não necessariamente, porque lá no começo, a Igreja Católica que, inclusive, muito do que a gente vive hoje foi desenhado, essa sociedade ocidental foi desenhada pela Igreja Católica lá atrás, né, onde era o confidente dos reis, das rainhas, não era? Tinha um projeto de poder político. Hoje os evangélicos, pela escalada que a gente olha, o interesse de eleger candidatos, né, vereadores, senadores e tal, é porque tem projetos, senão não haveria uma bancada evangélica no Congresso, certo? E aí eu entendo que tem essa disputa política e, assim, eu quero deixar bem claro que em nenhum momento eu questiono o valor, né, e a história mística e religiosa. Que a gente tem que ter clareza que religião é cultura e é política também. Não estou questionando os preceitos religiosos do cristianismo ou dos evangélicos, não é isso. Estou falando do papel fora as igrejas, né? Já as religiões de matriz africana não têm projeto de poder. Não é o que nos movimenta.
certo? Na tradição africana em si, pode ver na África mesmo, né? Muitos hoje são evangélicos e tal, mas se você for olhar no dia a dia, ele não perdeu a sua cultura, né? Porque não compete. As religiões de matriz africana não são competitivas, são agregadoras. A gente agrega, né? Então, com isso, o que acontece? Tem alguns grupos que fazem lavagem cerebral, acho que não tem outra, né, não quero minimizar algumas questões, nem ser muito pejorativa, mas eu acho que algumas pessoas extrapolam, alguns sacerdotes, inclusive, extrapolam nesse seu poder político do sacerdócio, e aí nessa busca de poder, né, necessita de números. E aí reforça a demonização de tudo aquilo que é africano, tudo aquilo que é negro. Então, eu vejo como uma grande salada, né? Mas o braço forte é o racismo, é o preconceito, porque tudo que vem do negro não presta. É demonizado tudo aquilo que vem do negro. Né? Se esquece que as comunidades, as tribos africanas, os territórios que foram buscar esses escravos eram as mais avançadas tecnologicamente, que os europeus foram buscar. Né? Então, todos esses países que cresceram a partir da escravidão cresceram graças à tecnologia que veio do negro. Porém, a gente vê na história, a história nunca é contada por aquele que perde a guerra, e sim por aquele que ganha. E um papel também, né, uma ferramenta que é utilizada para você subjugar o outro, é você destruir a sua cultura. Tentar destruir a sua fé, destruir, né, tudo aquilo que você acredita, fazer com que, para que eu possa te submeter, te subjugar, eu tenho que fazer com que você acredite que você é inferior. E no Brasil ainda é um perigo muito grande, perigo entre aspas, eu acredito que, né, alguns brancos, né, veem isso. Apesar de brasileiro não entender que não é branco, latino não é branco, mas Brasil é o único país do mundo que tem crise de identidade étnica, né? Tem essa questão de dominar e subjugar o outro. Então, isso não acabou no Brasil, em nenhum momento. Agora, nesse momento eleitoral, a gente está vendo um recrudescimento, uma coisa muito forte. Sim. Como é que você enxerga esse momento? E eu vejo esse momento onde algumas pessoas, eu acredito que não é a maioria, assim como eu acredito que não é a maioria dos pastores que pregam essa violência, entendeu? Tem alguns grupos evangélicos ligados a algumas facções criminosas, eu não entendo. Eu não sou evangélica, então não vou palpitar lá, né? Como eu tenho certeza que não é a maioria, mas por algum motivo aí se associa, que é o que a gente vê no Rio de Janeiro principalmente, associa já pessoas que já vêm de um histórico de violência, né? E aí você coloca nele um motivo para a fé, a garantia de chegar no céu de alguma forma, a partir do momento que você destruir todos os demônios que têm à sua volta. E aí o demônio que sobra são nós negros, a nossa cultura. Né? Então eu explico dessa forma. E aí quando a gente vê hoje no momento político nacional, né, a gente sabe que no Brasil a gente tem um problema muito sério, que é de colocar embaixo do tapete os nossos problemas. A gente não discute abertamente sobre racismo. Né? Como na Alemanha, por exemplo, que se discute o nazismo, se fala na sala de aula, para não esquecer toda a barbárie, o genocídio que o nazismo causou, para que se tenha vergonha.
Então, para isso, você tem que abrir a caixa de Pandora. Você tem que abrir e falar, olha, a gente errou aqui, isso aqui está errado. E a gente faz sim, fez sim. E como que a gente conserta a partir daí? O Brasil se percebe que se diz não racista? Então, enquanto se disser não racista, a gente vai viver essa violência sim. Porque tem grupos que não se conformam com o meu direito de eu, mulher, negra, mãe, sacerdotisa, estar andando abertamente com meu fio de conta, com aquilo que me representa na rua, de cabeça erguida, sem vergonha, e não me submeter a ele. Né? Eu não vou para o fundo do ônibus. Eu não me aceito ir para o fundo do ônibus. Entendeu? Porque lá não é o meu lugar. Então, se a gente resolver encarar que nós somos racistas, sim, que há necessidade de políticas antirracistas, sim, e os brancos precisam entrar nessa discussão, porque o branco precisa ser antirracista, ao invés de cada vez que a gente fala das nossas dores, de todas as questões, vir trazer argumentos de que é mimimi, que não é nada disso, que isso é bobagem, que isso não existe, não assumir os privilégios que o homem branco, que é descendente dos donos de escravos, ele saiu na frente. Então tem seus privilégios. E aqui no Brasil, após a abolição, a gente sequer ganhou uma mula e uma terra. Como nos Estados Unidos, por exemplo. Que fazem tanta questão de fazer comparação Brasil e Estados Unidos. Né? Então, eu acredito que essa violência a gente vive porque a gente não encarou de frente as nossas feridas. A gente jogou um curativo por cima, passou uma bela de uma maquiagem e não fez uma conversa aberta. Aqui no Brasil, após a escravidão, o homem branco, ele colocou toda a população negra para a rua, contratou imigrantes, porque ele poderia pagar salário para imigrantes, mas não poderia pagar salário jamais para um negro. Então, pode parecer bobagem, mas na minha cabeça faz sentido a violência que a gente vive hoje. Porque, na verdade, aquela ferida está virando um pulso, está virando uma infecção generalizada. Até porque houve nos últimos anos, houve uma ascensão da comunidade de todos os negros. Né? Os negros começaram a ocupar espaços, sim, aí as faculdades, exato, participar, houve uma... Você concorda? As políticas que, na verdade, essas políticas são de reparação de danos, que é muito claro. Eu acho importante deixar claro que políticas de cota não é favor, não é esmola, é reparação de danos por não terem sequer nos dado uma mula e uma terra quando nos jogaram nas ruas. Eu digo assim, essa ascensão que ocorreu, embora mínima, sim, provoca reação. Sim, porque o negro passa a ter autoestima. Isso. Ele passa a se reconhecer como negro. Nós somos mais de 54% da população brasileira. É bastante coisa. Então começa a incomodar. Começa a incomodar quando você vê negros com carros mais caros, comprando casas, se posicionando, fazendo faculdade, entrando na universidade pública, sim. Aqueles que sobrevivem a todos os anos de formação, que tendo que se formar, pensando em como vai comer, sobreviver, sendo humilhado por professor e colega, fazendo seu mestrado, fazendo seu doutorado, ocupando lugares e exigindo o seu lugar e seu espaço na sociedade. Adriana, a gente está... Eu ia perguntar sobre a sua atuação política. Quer dizer, dentro desse todo esse quadro, você tem se destacado participando de mobilizações, de atos, sim, levando contar um pouco sobre a sua participação política nesse momento do país. Nós, de matriz africana, a gente já vinha um pouco antes das eleições. Eu acho que ninguém imaginava, ninguém sonhava que a gente estaria vivendo esse momento agora, né, das pessoas sendo agredidas e assassinadas simplesmente, como o mestre Moa, simplesmente
abate porque declarou o seu voto que não seria, né, aquele outro senhor que tem pregado a violência por aí. Né? Ninguém sonharia, ninguém sonhava. Mas antes, a gente já vinha sofrendo perseguições, e mais especificamente, um pouco antes das eleições, tinha discussão sobre a questão do abate religioso, por exemplo, que nos fere diretamente. O que é isso? As religiões de matriz africana, o candomblé mais especificamente, o abate religioso é ponto central da nossa cultura e dos nossos rituais. Lembra no começo que eu disse que candomblé é tudo, é o dia a dia. Inclusive é aquilo que a gente come, a gente compartilha com as divindades. Né? E mais uma vez a gente bate na hipocrisia do Brasil, né? Que não abre para a questão de que essa perseguição é racista, porque não pode o abate religioso para a matriz africana, enquanto somos o maior exportador de abate religioso para as religiões judaicas e islâmicas. Somos os maiores exportadores de carne bovina e de aves do mundo. Então, a gente pode abater os animais para as religiões não africanas, não negras. E agora, quando diz, onde eu faço o abate, onde eu comungo aquele animal, né, minha relação com a minha divindade, compartilho aquele alimento, porque ele se torna alimento, compartilho com a minha comunidade, e não apenas do candomblé, porque as casas de matriz africana é até uma coisa que a gente discute também na política de segurança alimentar, quando diz, né, da garantia das comunidades tradicionais, a segurança alimentar, entra a questão do abate religioso, porque muitas das roças de candomblé, historicamente, estão situadas em regiões carentes da cidade. Né? Hoje, com as políticas dos últimos 15 anos, né, muita gente passou a ter acesso, mas acesso a emprego, alimentação e tudo. Mas até pouco tempo atrás, e até hoje tem algumas roças, a comunidade independente, não sendo candomblecista, ouve os nossos toques, sabe que é dia de consagração, e vai bater lá na porta que a gente distribui a carne na comunidade. Então, aquilo que a gente, né, consagrou a nossa divindade, a gente compartilha com a nossa divindade e mais com a comunidade do entorno. Então, não tem como me dizer que a proibição do abate religioso de matriz africana não é racista. Então, quer dizer, eu já vinha, né, nesse debate e tal, e aí, quando explodiu esse mar, né, de violência política, simplesmente pelo desacordo de opinião, enquanto sacerdotisa, entendendo que ser sacerdote, né, é a líder da tribo, né, é um papel político também, eu me sinto tomada pela obrigação de ir para a rua. Né? E para a rua para defender o quê? Para defender o direito humano à liberdade de culto, defender o direito, que é algo já determinado pela ONU, né? Defender o direito humano a você emitir as suas opiniões, desde que respeite o outro, né? Aquela coisa antiga que os mais velhos diziam: o seu direito acaba quando começa o direito do outro. Respeite o amiguinho do lado. Simples assim. Então, por isso que eu luto. Eu não acho que todo mundo tem que ser do candomblé, não. Que acho que a grande diferença de outras religiões não tem. Eu acredito que o importante é as pessoas buscarem melhorias interiores. Você está bem, você está feliz, você ser honesto, você ser íntegro, não roubar, não matar, não prejudicar o seu vizinho, não é verdade? O seu colega de trabalho. Então, eu defendo isso, que as pessoas tenham o direito de usar a roupa que quiser, que as pessoas tenham o direito a seguir a sua orientação sexual, seja ela qual for,
Eu acredito que as pessoas têm direito não só de professar sua fé, mas de serem vocês, né, serem elas mesmas. Então, quando eu venho para a rua, eu venho com essa ânsia. Então, muito além da religião, na verdade. Porque eu não quero que o mundo seja candomblessista. Nem todo mundo tem que ser. Isso é uma escolha pessoal de cada um, e aí mais a relação com as suas divindades. Agora, o que a gente está vendo, né, Adriana, para surpresa de todo mundo, você falou aí da surpresa, é o candidato Bolsonaro atacar negros, atacar quilombolas, pregar todo tipo de preconceito, de racismo, de uma maneira muito agressiva, né? E a gente até ouviu aqui o professor Luiz Eduardo Soares, que previu aqui, enfim, que pode haver uma matança aí, justamente nas periferias. A gente sabe que tem um genocídio da população negra, que é uma coisa odiosa, mas que isso tudo pode se aprofundar muito mais se, por acaso, ele vier a vencer as eleições. Como é que vocês estão encarando essa verborragia tão contra a civilização do candidato? Como é que vocês estão reagindo a isso, enfim, na religião? Olha, com muita apreensão. Com muita apreensão, porque percebe que a gente já vinha sofrendo várias roças de candomblé pelo Brasil, sendo atacadas, antes mesmo de um candidato à presidência declarar tão abertamente o seu ódio a nós negros e a tudo aquilo que não é branco e cristão. É simples assim, né? Ele declara seu ódio a tudo aquilo que não é branco e nem cristão. E a gente vê que muita gente se identifica com ele. Esses que saem, eu vi hoje cedo um sacerdote, o pai Rodney colocou no Facebook dele, ele vestiu trajado no metrô, né, parece que ele deixou o carro dele perto de uma estação, e pegou o metrô para ir para um compromisso X, com seus fios de conta, seu dia a dia, atravessando a rua, passou um carro no farol e gritou Bolsonaro, em tom de ameaça. Então, a gente já sabe o que nos espera, né? E não é só nas religiões de matriz africana. Eu tenho informação de pastor evangélico que é contra toda essa violência e que tem sido ameaçado de morte. Ameaçado de morte por colegas pastores evangélicos. Então, parece que a gente está vendo numa esquizofrenia coletiva. É a sensação. Mas no frigir dos ovos, é um medo muito grande. É muito doloroso a gente se ver, às vezes dá a impressão de a gente estar às portas de uma guerra civil. Porque o negro não vai se submeter mais. Eu não vou esconder meus fios de conta. Minha mãe é de uma época onde ainda se escondia a religião. Eu me lembro que logo quando eu me iniciei no candomblé, eu cheguei em casa com os icãs, que é de palha que a gente usa, os contregum que a gente usa, que é muito simbólico, né? E ela disse, você não vai esconder isso? Não vai pôr uma blusa? Eu falei, não, porque eu não tenho vergonha. Ela não falou num tom de vergonha da minha religião, mas preocupada comigo. Com a sua segurança. Com a minha segurança, porque ela ainda tem na memória afetiva toda a perseguição ainda, mesmo ela não sendo de candomblé, mas ela ouviu essa história. Minha bisavó nasceu no ventre livre, ou seja, foi escrava praticamente, né? E eu tenho muito gravado isso. E nós, negros, não vamos... a gente não vai voltar para os quilombos. A gente não vai se esconder. A gente não vai abrir mão da nossa fé. A gente não vai abrir mão daquilo que a gente conquistou. E eu espero, por Oxalá, por Olodumare,
que se apazigue os ânimos. Eu espero que os sacerdotes de todas as religiões, sejam evangélicos, católicos, judaicos, de todas as religiões que são contra, passou da hora de todos se posicionarem. Eu acho que principalmente os judeus, que já viveram isso. Eles sabem onde isso vai dar. Eles viram, né? O Brasil pode estar com problema de memória, de história, mas eu acredito que os judeus têm gravado na pele ainda o resultado de quando um candidato muito parecido na Alemanha, né, trouxe um discurso muito parecido com o do Bolsonaro hoje. E a gente viu o resultado disso. Então eu espero, porque eu estou sentindo falta de um movimento interreligioso. Eu espero que a gente se una e mostrar para o Brasil e para o mundo que a violência não é o caminho. Não é o caminho, não é certo, não é justo com a nossa juventude. Não é justo a gente voltar e nem é retrocesso, é levar o Brasil para um caminho que a gente nunca viveu, na verdade, que a gente nunca viveu. E eu acho que o Brasil não precisa disso na sua história, entendeu? Eu acredito, eu tenho fé nas minhas divindades, eu tenho fé em Nanã e Oxalá, que não é a maioria, é uma minoria que acredita na violência, que já vinham sendo violentos, seja no trânsito, seja na fila do banco, e aí com um discurso, né, de um homem como o Bolsonaro, ele está se sentindo com uma carta branca, ele está se sentindo, se o candidato a presidente pode falar que odeia esse povo, eu posso também me manifestar. Só que vocês não são a maioria. Tem muita gente, sim, que diz que vai votar no Bolsonaro com medo da violência e tudo mais, que não comprou esse discurso de ódio. E quando a gente para conversar com eles, que ele toma um susto no que ele está apostando, imediatamente ele muda o seu voto. Então, não é acreditar que a maioria é a favor da violência, porque a maioria vive nos guetos, a maioria vive na periferia, a maioria teve... E nosso problema aqui em São Paulo, inclusive, não é só o Bolsonaro, a gente tem o Dória também, que declarou que a partir de janeiro, de 1º de janeiro, a Polícia Militar vai poder atirar para matar. E quem vocês acham que serão os alvos nessas balas? São os nossos jovens negros de periferia. É a maioria. Porque só tem 2 caminhos que eles estão tentando para nos destruir. Ou os nossos jovens nas drogas, porque deixam de pensar, deixam de ser cabeças pensantes para reagir a tudo isso, ou então a gente os extermina. É mais ou menos esse o pensamento. Mas eu acredito que não é isso que a maioria do Brasil deseja. Eu acredito, apesar de toda a arrogância do Sudeste do Brasil, porque o Sudeste é arrogante, se sente melhor do que o resto do país. Eu nasci e cresci aqui, posso falar tranquilamente. Sou 2ª geração, 3ª, nascida aqui. Apesar de toda a arrogância e soberba, há de se colocar a mão na consciência e repensar o nosso desleixo, a que ponto que chegou. Porque eu acredito que, independente do resultado, eu acredito que o Bolsonaro não vai entrar, ele não vai ganhar. Mas eu acredito que nós que trabalhamos direitos humanos nesse país precisamos rever, repensar muita coisa. Porque não é possível, de todos os avanços que a gente conquistou, de repente a gente acordar com a população desse jeito. Eu acho que há a necessidade de a gente fazer um meia-culpa também,
né? Eu entendo que conforme a gente foi conquistando espaços nas políticas, cada programa que foi sendo aprovado, sejam as cotas, seja um ProUni, a gente foi subindo, debatendo, discutindo nos gabinetes e saindo das ruas. E o povo ficou abandonado nas ruas, né? Então, a gente precisa repensar nossas estratégias de manter, garantir as políticas públicas, sim, que garanta a dignidade humana e os direitos humanos, mas não abandonar a população lá embaixo, né, nas comunidades, tá lá dando formação, conversando, dialogando, esclarecendo, fortalecendo a necessidade de voltar essa articulação. Quando a gente estava conversando antes de começar a entrevista, você falou que que a luta pela democracia é praticamente uma luta pela sobrevivência. Hoje porque para nós negros quando você tem um candidato à presidência da República como Bolsonaro e um candidato a governo do Estado como Dória, declarando, né, suas não políticas, na verdade, e declarando sua aversão a tudo aquilo que nós representamos, é sim uma luta pela nossa sobrevivência. A luta pela democracia, no caso da pessoa negra e candomblessista ou não, é sim pela nossa sobrevivência, a sobrevivência dos nossos homens e dos nossos meninos. Porque são os homens, os meninos que mais morrem. E nós, pela dignidade da mulher negra, porque a gente não parou de ser violentada, de ser estuprada, de ser abusada. Então, sim. Se em franca democracia a gente estava em pleno genocídio da juventude negra, pensem se a gente perder essa democracia. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer com nós, mulheres negras e mães, onde um candidato, e muitas de nós somos mães solteiras, não é o meu caso, mas muitas criam seus filhos, seus netos sozinha por conta do Estado que assassina e prende os nossos jovens homens negros. E aí esse candidato à presidência, que ele disse que são fábricas de marginais ou coisa parecida. Famílias criadas por mães e avós são fábricas de marginais. Exatamente, alguma coisa assim. E somos a maioria da população. Nós somos o braço que carrega e que alimenta essa nação. Então, é a nossa sobrevivência, sim. Né? Hoje, votar no Haddad é uma luta, uma declaração de defesa da democracia e luta pela nossa sobrevivência, sim, independente de qualquer questão que se tenha, vários movimentos por aí, cada um, porque a democracia é isso, você ter opositores, ter pessoas, cada um com um ponto de vista, e a gente poder debater e dialogar, não é verdade? E hoje vai além de PT ou não. É para que se possa manter oposição ao governo, que se possa fazer críticas, que a gente possa ir para as ruas quando as coisas não estão certas, quando as coisas não estão erradas, que a gente possa, e que é a nossa obrigação, na verdade, fiscalizar. E a gente precisa manter esse direito para a gente se manter vivo e para a gente manter a nossa dignidade e manter a nossa cultura, a nossa existência. No primeiro turno, o candidato Bolsonaro, ele venceu o primeiro turno, e isso só poderia acontecer com ele recebendo apoio de parte da população mais pobre. Como você vê isso, de ele ter recebido o voto pelo menos de uma parcela da população mais pobre, que, sim, como a senhora está dizendo, talvez seja a primeira vítima. De eventual, a primeira vítima, né? Votando no seu algoz. Esse discurso populista, esse discurso inflamado, aparentemente aquele cara que não está preocupado com a etiqueta, ele realmente está com vontade de mudar. Convenceu principalmente a juventude, na verdade,
né? Isso é uma coisa. Outra coisa é essa questão da violência. O pessoal não aguenta mais de ter roubado o seu celular, que está lá na primeira, segunda prestação, entendeu? E vem lá o cabra e rouba seu celular para trocar na biqueira por uma pedra ou qualquer coisa. As pessoas não aguentam mais. E aí, lembra que eu acabei de falar do quanto que a gente, né, que a população mais pobre foi abandonada no sentido de se conversar, de se dialogar, de fortalecer, de mostrar a importância de um trabalho comunitário organizado, né? Com isso, muitos não se deram conta ali naquele momento do que ele estava dizendo. Uhum. Muitos não se deram conta de que quando um cara diz que a polícia vai poder atirar para matar, ele não associou, e ele vê a Rocan passando lá na quebrada e todo dia botando os meninos na parede, todo dia, depende, se tiver 3, 4 na periferia, sentado na esquina, batendo papo, às vezes voltou da escola mais cedo e está ali batendo papo, vai para a parede. E ele não associou. Esses discursos inflamados, sem muito conteúdo, na verdade, acaba colando. E não foi só isso. A gente vê que teve toda uma chuva, uma enxurrada de mentiras. Uhum. Né? No WhatsApp, na internet como um todo, né? Inclusive, e hoje a gente descobre que, inclusive, não são pessoas que criaram, foram criados por robôs. O Brasil está sendo laboratório social de empresas norte-americanas, como os Estados Unidos foi também. Vamos combinar que ninguém esperava aquele presidente ser eleito também lá nos Estados Unidos? Ninguém esperava. E o discurso dele também não é muito diferente. Infelizmente, esse levante fascista não é só no Brasil. Esse levante do homem branco, né, racista, classista, não é só no Brasil. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em alguns países, isso está acontecendo no Ocidente. Então, onde a gente precisa parar e prestar atenção, ainda há tempo da gente reagir. E isso é conversando no boteco, é conversando na pastelaria, esclarecendo, contando. Ah, seu filho, você tem o primeiro que está fazendo universidade? Por quê? É o ProUni? De onde saiu o ProUni? Né? Olha, são as políticas na área de saúde, abriu aqui um hospital, por que veio esse hospital para cá? Foi pela luta do grupo, dos movimentos de saúde, mostrar isso. E quando você conversa, não é uma hora de conversa, não. Você conversa 10 minutos com o cara, seja com a tiazinha que está vendendo verdura. Na hora eles entendem. Na hora eles entendem. E o problema é no Sudeste, né? Principalmente. Quer dizer que você acha que é possível, então, mudar e colocar o Haddad na presidência? Sim, não só é possível. Todo dia nós estamos mudando um voto de uma pessoa indecisa, pessoas, mesmo que têm todas as críticas, com todas as suas razões contra o Partido dos Trabalhadores, mas entendendo que nesse momento, até para que se possa fazer críticas e contraponto àquilo que não concorda no programa de governo, né, do PT, há necessidade da gente evitar que o Bolsonaro entre, pela nossa sobrevivência. E qual é o papel do candomblé e das religiões nesse momento? Olha, todo sacerdote de religião de matriz africana, independe da sua etnia, é necessário ter consciência racial e conhecer a história, a raiz dessa religião. Candomblé é resistência. Simples assim.
Candomblé é resistência, é a manutenção da nossa cultura e é a manutenção do nosso direito ao culto da nossa ancestralidade negra. Então, mesmo que o sacerdote não seja negro, ele tem filhos de santo negros. E ele precisa se sensibilizar e entender a importância, a gravidade da consequência de um Bolsonaro entrar para a continuidade da sua roça, para a sobrevivência dos seus filhos de santo que são negros. Então, a importância é a gente relembrar a fala das nossas mais velhas, relembrar a história das nossas mais velhas mães, das nossas velhas iás, que graças a elas, que muitas foram mortas pelo caminho, para que hoje tivéssemos o direito de culto. Então, que resgatemos o nosso papel de resistência. É esse o papel do Candomblé. Bom, Adriana, a gente queria agradecer muito aí essa participação, acho que deu o seu recado aí, mas a gente sempre, antes do encerramento, pede para o entrevistado que faça a sua mensagem final, a sua mensagem para o povo que está nos assistindo aí. Então, se você está aberta... Certo, eu vou... O seu convite, enfim, o que você achar... Tá certo. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, né? E eu vou tomar a liberdade aqui de fazer um convite, tá? Não foi nada planejado, foi algo que eu vim pensando a partir da minha angústia no caminho até aqui. Eu convido a todos os sacerdotes de todas as religiões aqui de São Paulo que não concordam com esse levante violento, que se unam. Eu vou tomar liberdade de falar aqui o número do meu celular. Podem me chamar pelo WhatsApp. Eu acho que a gente precisa conversar, pensar alguma coisa, pensar estratégias. E eu repito, não só para as eleições. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não vai entrar, tenho fé que ele não vai entrar, que o Haddad vai entrar, porém, nós temos uma luta posterior aí. Porque não basta apenas esperar fechar as urnas. Eu tenho certeza que a gente precisa rever, né, o nosso papel na sociedade e enquanto sacerdote, a gente tem essa responsabilidade. Não tenho nenhum projeto específico com relação a isso, mas é pela urgência mesmo. O número do meu celular é 11 99545 2493. Repetindo, 11 99545 2493. Então, eu faço um chamado, um apelo a todos os sacerdotes de todas as religiões aqui em São Paulo, para que pensemos juntos algo para a gente mostrar para a sociedade de que religião não é violência. Religião é amor, religião é transformação pela fé e pelo amor. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Fiquei emocionada. Muito realmente. Bom, desculpa, de fato a gente fica emocionado todo nesse, que esse é um momento de luta, de união, de resistência aí que a gente está vendo isso em vários âmbitos aí da nossa vida, a busca por esse conforto no outro. Né? Eu acho que... E a necessidade de união contra essa destruição que está se avizinhando se nada se for feito. Isso. E, bom, enfim, todas essas reflexões, esse apelo que a Adriana trouxe aqui nessa entrevista, tudo isso fica disponível no nosso canal de vídeo. Você que tem um grupo de amigos, você que está na escola, você que está no trabalho, pode pegar esse vídeo, colocar para a sua turma, para discutir. Tem aí também o telefone
da Adriana, para entrar em contato com ela. Então, enfim, cada um está buscando formas de agir na sociedade. Então, o vídeo fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. E também você vai encontrar esse material e outros no nosso site tutameia.jor.br, com que a gente, mais uma vez, agradece aqui a presença da Adriana e vamos nos encaminhar para o nosso bordão poético político de encerramento, né, Adriana? A gente termina então agradecendo de novo, Adriana, muito obrigada. Você nos deu uma aula aqui de necessidade de solidariedade, né, de união, foi muito forte aqui para a gente. E a gente se despede então de vocês com o nosso bordão final, o contrapoema de Augusto de Campos, o contrapoema Lula Livre. Lula Livre.